Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Tudo bem? Empreendedores, empreendedoras. Para quem não me conhece, eu sou o Elton Pinheiro, especializado em gestão de empresas, sou formado em educação física e estou me graduando em administração. E hoje, né, eu estou vindo aqui para poder dar o pontapé inicial nesse nosso novo projeto aí, onde nós vamos estar abordando, né, sobre o assunto empreendedorismo, falando especificamente para microempreendedores individuais, que são os MEIs, né? Talvez você nem saiba o que é um MEI, eu vou estar te explicando aqui através dessa live, e as microempresas. Mais especificamente, nosso foco é voltado basicamente para os microempreendedores individuais, que são os MEIs. E a nossa intenção é fazer com que você consiga melhorar o seu resultado, o seu faturamento em 2 vezes no mínimo. Você já pensou se hoje o resultado do seu negócio, o faturamento mensal do seu negócio fosse dobrado? Como que estaria a sua vida hoje, a vida do seu negócio? Então, isso que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, através aí da nossa experiência, que a gente já tem aí uma longa estrada, né? Esse percurso aí no que diz respeito ao empreendedorismo. E de repente você está se perguntando assim, mas por que, Elton? Por que você vai falar sobre empreendedorismo? Quem é você? Então, assim, desde 2002 até hoje, eu sempre empreendi, sempre estive lidando com empreendedorismo. E por conta, né, dessa história e dessa bagagem que eu resolvi, né, ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros que eu cometi no longo desses anos. Erros e acertos. Lógico que eu vou aqui passar para vocês falar dos erros, para que vocês não cometam os mesmos erros, mas também falar muito dos acertos, muito das coisas boas, coisas que fez a gente crescer e a gente chegar num patamar, num nível que a gente nunca imaginou, né, como empreendedor. Então, pessoal, o que é um microempreendedor individual? Né? De repente você é um microempreendedor individual, de repente você já trabalha, mas você não sabe, não sabe os benefícios, não sabe os critérios de ser um microempreendedor individual. Então, esse vídeo é para explicar basicamente para você o que é um microempreendedor individual, né, qual é o faturamento para ser microempreendedor individual, quais são as características para você ser considerado um microempreendedor individual e, consequentemente, você ter os benefícios que um microempreendedor individual pode usufruir. E vamos falar também um pouquinho sobre microempresa, porque o nosso objetivo aqui é estar falando sobre empreendedorismo, especificamente para microempreendedor individual e também um pouco para microempresa, porque nosso objetivo é fazer com que você aumente o seu faturamento, o faturamento do seu negócio em até no mínimo 2 vezes, tá bom? Então vamos lá, para quem não me conhece, eu me chamo Welton Pinheiro e há mais de 20 anos eu desenvolvo e trabalho com empreendedorismo. Eu empreendo, né? Tive vários empreendimentos e com isso a gente chega no que a gente tem hoje. A gente tem um método, um protocolo, um passo a passo para estar ajudando você, microempreendedor individual, e você, empreendedor, a melhorar o resultado dos seus negócios. Então é isso. Né? Se você procurar aí nas minhas redes sociais, no meu canal, né, tem aí vídeos onde eu explico um pouco melhor a minha história, como a gente chega, e, e é isso. Se você também tiver alguma dúvida, se quiser, né, perguntar alguma coisa, é só você
mandar mensagem aí através das nossas redes sociais, a gente vai estar respondendo com o maior prazer, né, possível, a gente vai estar aí respondendo a vocês. Então, vamos lá. O que é o microempreendedor individual? Então, o microempreendedor individual, ele é uma categoria jurídica que foi criada a partir da Lei 123 de 2006, aonde classificou, né, algumas categorias de profissões que não eram, não tinha especificidade em outra legislação. Então, que são eletricistas, mecânicos, ambulantes e açougueiros, e entre outros. Eu vou, né, no final desse vídeo, eu vou deixar na descrição aqui a relação de todas as categorias, que são 436 categorias, se eu estou me lembrando muito bem, que se enquadram na relação de microempreendedores. Tem outras, né, que não podem, geralmente as profissões que têm sindicatos, que têm conselhos, elas não se enquadram nessa questão de microempreendedor individual. Então, o valor do faturamento anual para você ser enquadrado como microempreendedor individual é de 81 mil anual. Eu ia falar mensal, né? Esse mensal tava bom, tava ruim, né? Depende aí. Mas 81 mil anual. Anual, isso dá aproximadamente 6.750 por mês, né? E por que é anual? Porque você não precisa todo mês, assim como geralmente a gente que trabalha por conta própria, não é todo mês que o salário é a mesma coisa, né? É uma média. Então, assim, você pode no mês fazer um trabalho e ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil, e no outro mês você ganhar 2 mil, 3 mil, 5 mil, né? E o que importa é que no final de um ano, né, um ano, que é o ano corrente, né, de janeiro a dezembro daquele ano, você tenha faturado, você tenha ganho até 81 mil reais. E vou abrir aqui um parênteses, o nosso objetivo maior é que você chegue a esse patamar de 81 mil anual. Então, o meu objetivo aqui, como objetivo de vida e de negócio, é que fazer com que você que é empreendedor, microempreendedor individual, consiga estar no teto máximo, né? Ali de contribuição de recebimento. Porque se você pode ganhar R$ 1.000 e ganhar 6.750, por que você só ganha 1.000? Tenho certeza que muito disso é por conta de que você não conhece muitas ferramentas, muitas formas de trabalhar para poder alavancar o seu negócio, né? Como eu falei, eu comecei do zero, né, como um microempreendedor. Na época que não existia nem a lei, como eu falei, a lei de 2006, eu comecei a empreender em 2002. Então, 4 anos depois que surge a lei, enquadrando aí a questão dos microempreendedores individuais, e comecei com bem pouco, eu já falei isso no vídeo passado, mas cheguei a até passar da questão de microempresa, né? Cheguei a estar classificado dentro de microempresa, mas desenvolvi muitas coisas e muitas ferramentas para isso poder acontecer. E a ideia é exatamente essa, está trazendo esse conhecimento, está trazendo ferramentas para que você possa estar alavancando o seu negócio no maior limite possível que você possa ter. Lógico, como eu falei também no início, o nosso primeiro objetivo é fazer com que você dobre o seu resultado. Então, se você hoje fatura em torno, em média, né, R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, o nosso objetivo é que você fature R$ 4.000 por mês, né? E depois a gente vai, né, desenvolvendo, a gente vai criar uma relação maior, e o objetivo é que você fature 6, para no final do ano você estar
né, com 81 mil de faturamento bruto total. Então, eu falei quanto que é o faturamento, entendeu? E o microempreendedor individual ele não pode ser sócio administrador em uma outra empresa e nem ter participação em outra empresa. Pode contratar no máximo um colaborador. Isso é muito importante que você saiba, que você entenda, que você só pode ter um colaborador apoiando o seu negócio ou ajudando o seu negócio. Você não pode ter mais. E esses são basicamente os pré-requisitos para você ser enquadrado em microempreendedor. O valor, a questão de funcionários, e aí vem os benefícios. Tá, mas por que, Elton? Por que eu preciso ser microempreendedor? Muita gente pensa que você está enquadrado. Eu também, um momento, eu já pensei assim, eu pensava, por que eu vou estar me regularizar junto ao governo, às entidades legais? Para que eu vou fazer isso? Só para gastar dinheiro, dar dinheiro para os outros, dar dinheiro para o governo, eles já estão com muito dinheiro. Mas é porque também, quando você se regulariza, você tem diversos benefícios que quando você está na clandestinidade, vamos dizer assim, você não tem, né? E, como eu falei, os benefícios são você poder contratar pessoas para trabalhar para você de maneira legal. Pessoa não, pessoa, que é só uma pessoa que você pode contratar. Você pode emitir nota fiscal, tem muitos serviços que quando você vai fazer e você emite a nota fiscal, você faz um orçamento, você diz que você tem nota fiscal, você tem um CNPJ, né? Fica mais fácil de você negociar aquele serviço, aquele trabalho, porque a pessoa que vai pagar para esse serviço, depois ela pode deduzir isso também no imposto de renda, então é benefício para você e benefício para a pessoa. E você pode também usufruir ou ter direito aos benefícios do governo, como previdência social, auxílio-doença, aposentadoria, coisa que quando você trabalha por conta própria e não é regulamentado, você não tem. Você vai trabalhar a vida toda, o dia que você cair doente, você vai ter que gastar dentro do seu bolso, e às vezes você fica se perguntando, pô, mas eu vou gastar dinheiro, vou gastar, mas o valor que se gasta, ele se paga tão pouco em relação aos benefícios que você vai ter para que você seja legal. Então, assim, existe diversos valores dependendo da profissão e da categoria. Mas eu peguei aqui o menor, que hoje, né, em 2023, ele está em R$ 67,00, e o maior chegando a R$ 162,24. Então, isso vai variar da sua profissão, do tipo de negócio que você tem. Então, eu acho, né, se você trabalha direito, tem um faturamento legal, é um valor, sim, pequeno para todos os benefícios que você pode adquirir em relação a isso. Tem outros benefícios também, às vezes empréstimos, né, nos bancos, bancos do governo também, para incentivar e fomentar o empreendedorismo. Então, se você tem um negócio legalizado, formalizado, você pode adquirir linhas de crédito, às vezes com taxa de juros bem menores do que do mercado da maneira geral, e esses outros benefícios, né? São diversos benefícios que você pode estar, mas eu relacionei, os principais são esses, para os empreendedores individuais. Então, é basicamente isso. Como eu falei, depois eu vou deixar uma relação, né, de quais são as profissões que estão enquadradas nessa questão de microempreendedor individual. E se você tiver alguma dúvida, alguma outra pergunta, é só você me mandar, ou por aqui, ou pelas outras minhas redes sociais, que eu vou ter o prazer de estar respondendo. E depois, só por uma questão de conhecimento, que não é o nosso objetivo principal, depois do microempreendedor individual, vem a microempresa. E por que eu vou falar da microempresa? Porque, se sendo um microempreendedor individual, existe uma linha muito ali tênue, muito fina, até onde você é microempreendedor individual e até onde você passa a ser uma microempresa. Então, uma das principais características é, se você passa
dos R$ 81.000 anuais, você já se enquadra na microempresa. E aí muda a forma de pagamento, né, muda todo o contexto das taxas, alíquotas, etc, etc, etc. Então tem que ficar sempre atento. Então, quando a gente está começando, geralmente a gente é sozinho, a gente não tem contador, e a gente tem que estar atento para que a gente não seja pego de surpresa tendo que pagar um imposto mais alto do que nós pagaríamos quando a gente é um microempreendedor individual. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa, então, só para que vocês tenham uma noção, não tem teto mínimo para você ser uma microempresa, tem um máximo. Então, o máximo de uma microempresa é 360 mil. Quando que de uma empresa, de um microempreendedor individual, é 81 mil. Então, já viu que já muda. Então, isso dá um faturamento mensal aproximadamente de R$ 30.000 mensais. Lógico, como eu já falei, negócio não tem essa questão de todo mês dar certinho a mesma coisa. Tem a questão muito do período, que a gente chama isso de sazonalidade, né? Então, cada negócio tem o seu período que fatura mais e fatura menos. Então, isso acontece em todos os negócios. Acho que eu não ouvi falar nenhum negócio que não tem uma época que fatura mais, uma época que fatura menos, o movimento diminui um pouco, natural de todos os negócios. Mas, de uma maneira geral, é isso. 360 mil anual ou 30 mil mensais aproximadamente. A outra questão é o número de funcionários. Então, você passou para 2 funcionários, você já não é microempreendedor individual, você passa a ser microempresa. Então, microempresa vai de 2 a 9 funcionários para serviços e... Eu anotei aqui, esqueci, comércio e serviços. Então, comércio e serviços vai até 9 funcionários e indústria vai até 19 funcionários quando é indústria, né? E o que também me chamou muita atenção é que, por conta de que eu falei no outro vídeo, é muito triste você saber a quantidade de empresas que fecham, né, por conta de um mínimo de conhecimento. Você não precisa ter uma faculdade de administração, uma faculdade de gestão, um curso fora do país para você saber e aprender administrar o seu negócio, gerir o seu negócio da melhor forma possível. Então, como eu já falei, e vou falar e vou continuar falando, eu acho que existe muita coisa errada desde o início que a gente começa, e para mim o maior culpado disso são os nossos governantes, que não criam leis, mas leis de incentivo ao empreendedorismo, principalmente de capacitação, de cobrança de capacitação, feito de maneira gratuita, para que você aprenda, você que quer empreender, você que empreende, a começar um negócio de uma maneira mais sustentável, vamos dizer assim. Porque geralmente a gente começa a empreender, eu que, como eu já expliquei em outros vídeos, eu já empreendi muito. E muitos dos meus empreendimentos era só com a força de vontade, né? Com a garra, com a determinação de fazer o negócio dar certo, mas conhecimento mesmo não tinha nenhum. Coisa que eu vim adquirir nos últimos 5 anos, 6 anos por aí, que eu, né, vim adquirir esse conhecimento aí mais voltado para a digestão, e por isso que eu estou aqui. Então, acho que o governo tinha que dar um incentivo maior para isso, o governo tinha que trabalhar isso de uma maneira melhor para que nós não tivéssemos uma porcentagem tão grande de empresas que fecham, porque, segundo o Sebrae, 24% das empresas fecham as portas quando chegam nos 2 anos de funcionamento. E esse número ele aumenta, né, para 50% quando chega a 4 anos. Então, é um número, do meu ponto de vista, muito grande, né? Então, você imagina que de cada 2 empresas que abrem, né, daqui a 4 anos, né, uma vai fechar. A cada 100 empresas que abrem, né, em 4 anos, 50 vão fechar. Então, assim, é triste, porque eu tive empresa, eu sei como você ficava feliz de estar ali contribuindo para o país, contribuindo para o bairro, contribuindo para o nosso país, de uma maneira geral, vendo que estava ali ajudando
diversas famílias, direta e indiretamente, entendeu? Chegou uma época de nós termos ali aproximadamente 20 pessoas trabalhando para a gente, juntando as duas empresas. Eu estou falando do final, né? A gente, se você já me segue há um tempo, você vai lembrar, eu tinha duas empresas e cada empresa dessa tinha aproximadamente, cada uma, 10 funcionários. Então, assim, era, era uma satisfação que eu tinha, poder saber que eu estava ajudando as pessoas estando ali, levando o alimento para casa, tendo uma, uma qualidade de vida, uma vida mais digna através do trabalho. Então a gente fez isso enquanto a gente pôde, e eu pretendo ainda continuar fazendo isso. Então, como eu falei, a gente deu um tempo nessa questão do físico, estamos aqui no virtual para trazer conhecimento em relação a isso. Então, como eu falei, são isso que fazem as empresas fecharem, né? E o Sebrae, ele descreveu 4 pontos principal na visão do Sebrae que fazem essas empresas fecharem. E eu vou estar falando aqui para vocês, né? Os 4 pontos são: primeiro, que as empresas não possuem plano de negócio. Então, geralmente, como eu falei, as empresas se iniciam sem ter um planejamento sobre como vai ser aquele negócio, como que vão ser decisões vão ser tomadas, qual vai ser a estratégia para aquele negócio operar. Então, como é o ponto número 1. O ponto número 2, que também é um ponto muito importante, é que geralmente as empresas não conhecem o seu público-alvo. Então é outra coisa também que a gente vai falar no decorrer, né, desses nossos encontros aqui. A gente vai estar falando sobre público-alvo, como você identificar e ir naquele público que realmente, né, vai te trazer retorno, que precisa do seu produto, do seu serviço. Então, 2 é o público-alvo. 3, que para mim é uma dos conhecimentos mais importantes que você, microempreendedor individual, e você, empreendedor, precisa saber, que é o marketing. Vou logo adiantar aqui uma coisa: se você começar a fazer no seu negócio, você já vai ver uma diferença, né? Não sei qual o nível que de repente você vai fazer, mas eu demorei a aprender isso, demoraram a me trazer essa resposta, me trouxeram essa resposta. Ela veio para mim a conta-gotas, né? Veio de gota em gota. Primeiro um aluno chegou para mim, que foi o Bruno, né? Pô, inclusive um abraço para o Bruno, que me ajudou muito nessa questão de marketing, principalmente na questão do marketing digital, das redes sociais. Foi o primeiro a falar: poxa, tu faz nem lembro qual era o nome na época pro negócio, né? Mas, pô, teu negócio tem que estar na internet. E aí era a época, acho que muita gente aqui não vai se lembrar disso, ou alguns vão se lembrar, era a época do Orkut. E a gente fez uma página no Orkut, lógico, muito inicial, muito simples, sem saber lidar muito com aquela situação ali, mas a gente chegou a fazer e a gente aprendeu muito. Mas eu tinha uma pergunta que tá, quanto que eu tenho que investir em marketing e quanto eu vou ter de retorno? Pô, essa pergunta, ó, demorou tempo. E hoje eu tenho lá na ponta da língua. Você quer saber? Então fica aqui no final, até o final do vídeo, que eu vou falar para você o quanto você investe de marketing, o quanto você vai ter de retorno. No mínimo, tá bom? Então, não tem um projeto de marketing, seja ele online ou offline. E outra coisa que as pessoas também pecam muito, é a questão da administração financeira. É confundir, tem coisas básicas que a gente, né, vê aí no dia a dia, as pessoas falando, é confundir o dinheiro do negócio com o dinheiro pessoal, não fazer as contas, comprar sem necessidade ou sem planejamento. Isso atrapalha muito. E, paralelo a isso, né, eu desenvolvi um método baseado em 6 pilares que vai falar sobre tudo isso aqui. Então eu vou dar para vocês, se você não sabe ainda, você vai começar a saber aqui agora, né, quais são esses 6 pilares que, consequentemente, estão embutidos a solução para esses erros que o Sebrae trouxe aqui para a gente e que eu falei aqui para vocês, que fazem com que a maioria das empresas não
tenham sucesso e que não vá à frente. E, consequentemente, como eu estou prometendo aqui para vocês, não consigam alavancar o seu negócio em 2 vezes no mínimo, através do nosso método 6.0, como eu já falei para vocês, cria 6.0 por quê? Porque ele é baseado em 6 pilares. Então, ele tem como base 6 pilares. Então, quais são esses pilares? Então, eu vou estar falando, o primeiro pilar é o pilar vendas. Então, no meu ponto de vista, é um dos pilares mais importantes que o empreendedor deve saber, porque muito empreendedor não sabe vender. Tem muito empreendedor, como você é microempreendedor individual, você é meio, então tenho certeza que você sabe muito da parte técnica. Se você é eletricista, se você é um trabalhador autônomo, você sabe muito fazer, mas você não sabe vender o seu negócio, você não sabe vender o seu trabalho. E se você é empreendedor também, você é uma microempresa, é a mesma coisa. Na maioria das vezes, como aconteceu comigo, eu na academia eu era professor, então sabia muito dar uma aula, sabia a parte técnica de como montar uma série, montar uma planilha de treino, mas não sabia nada de venda. Então, quando eu comecei a adquirir esse conhecimento, aprender sobre vendas, como vender, por meus olhos parece que caiu uma escama e eu comecei a enxergar. E aí, como eu falei da outra vez, foi um incêndio que eu fui apagar. Foi um foco de incêndio que eu resolvi apagar. Por quê? Porque se o negócio não vende, se você não vende, você não tem negócio. Então você tem que aprender, primeiramente, a vender. Então esse é o ponto número 1, a gente vai estar falando com isso. 2, como eu falei, marketing. Eu falei anteriormente que quanto que você deve investir em marketing. Porque existem 2 modelos basicamente de marketing, que é o marketing offline e o marketing online. O que é o marketing offline? É o marketing onde você faz panfleto, você bota um outdoor da sua empresa, você faz alguns tipos de parcerias, onde você mostra a sua marca. E, pasmem vocês, eu tinha medo de me mostrar para as pessoas. O que mais aparecia nos nossos negócios era o boca a boca. O boca a boca ajudava muito. Mas se eu tivesse essa informação do marketing naquela época, com certeza o nosso negócio ele tinha tido um sucesso maior e uma aceleração mais rápido do que foi nesse tempo de existência que o negócio sobreviveu. Então, demorei para poder ter essa informação que eu vou te dar agora. E guarda ela no seu coração, no seu coração. Sei que de repente no primeiro momento vai ficar com medo, mas faz o teste. Se você quiser saber mais detalhes, me segue aqui, manda pergunta que eu vou te responder. A cada R$ 1 investido em marketing, você ganha no mínimo 2. No mínimo 2. A cada R$ 1 investido em marketing, você ganha no mínimo 2. Então significa o quê? Se você investiu R$ 100 em marketing, com certeza você vai ganhar no mínimo 200. E eu fazia muito isso no final assim, no final não, né? Ali quando estava antes um pouco de começar a pensar em passar o negócio, como eu falei, já passar a academia e fechar as portas do restaurante, a gente fazia isso e era impressionante como isso funcionava. E vou te falar isso no mínimo, porque às vezes o investimento no marketing, que marketing não é gastar dinheiro, marketing é investimento, porque tu bota um dinheiro em marketing, ele vai te trazer um retorno com certeza. Então, ele vai te trazer no mínimo 2, mas às vezes traz 3, 4 vezes mais do que investiu. Então, você já imaginou você investir, botar R$ 100 de propaganda, de marketing e te trazer 300, trazer 200? Então, é isso que acontece com o marketing. Mas se você quiser saber como, vai seguindo a gente aqui que a gente vai te falando, né, como que você faz isso. Né? 3 pilar é o pilar financeiro, é a gestão financeira do seu negócio. Então, como eu também já falei anteriormente, muita gente não sabe lidar com essa questão de números, de conta, de dinheiro, mistura dinheiro pessoal com dinheiro do negócio, e quando vê tá um rolo só, quando tá bem ok, agora quando começa a faltar, e da onde vai tirar? Então faltam nos 2 lados, é outra coisa também que a gente tem que aprender bastante para que o nosso negócio venha a ter sucesso. O 4º pilar é o pilar estratégia.
É estratégia. Então, você não é só você começar e fazer o negócio de qualquer jeito. Você precisa sentar e colocar no papel tudo aquilo que envolve o negócio. Porque se você não fizer assim, você não sabe para onde você vai. Então ninguém, né, começa uma viagem sem saber o destino, sem saber aonde quer chegar. Por que que no empreendedorismo tem que ser assim? Porque quando a gente vai empreender, a gente não senta para fazer os cálculos, para poder ver quanto que a gente vai gastar, se a gente pode gastar, e etc, etc, etc. E se alguma coisa der errado, a gente vai, recalcula a rota de novo e toma de novo aquilo para o lugar para que o negócio, né, possa ter a quantidade de erro menor possível. Então, é estratégia. 5, também é uma coisa muito importante, a gestão de pessoas. Eu vou falar aqui para vocês que quando eu fui para fazer administração, eu pensava que, falei assim, não, eu vou para lá, vou aprender como controlar o meu financeiro. Depois que eu aprender controlar meu financeiro, fazer dinheiro e controlar o meu dinheiro, por feito, o meu negócio vai decolar, o céu é o limite. Mas, meu amigo, minha amiga, aprendi que não é bem assim. Não é bem dessa maneira, entendeu? Você precisa realmente aprender a gerir pessoas também, porque pessoas é um desafio grande para o empreendedor. E até falo para você aqui, se você é microempreendedor individual, se o seu negócio tem condição de funcionar só com você, primeiro deixe o seu negócio bem redondinho, bem estruturado, para depois você começar a trabalhar com pessoas. Porque você vai concordar comigo ou não, é difícil a gente lidar no dia a dia com pessoas que vivem no mesmo lar que a gente e foram nascidas e criadas, né, no mesmo lar, geralmente são nossos irmãos, nossos familiares, pai, mãe. Já é difícil, você imagina com uma pessoa ou com pessoas que não têm os mesmos princípios que o seu, não professam a mesma fé, são pessoas com ideologias e ideias diferentes que a sua. Então, para isso, você precisa de ferramentas e aprendizado para lidar com isso. E é onde vem o sexto pilar, que é a mentalidade, né, que eu chamo também de inteligência emocional. É você aprender como funciona, né, o cérebro humano, como funciona a cabeça do ser humano. Essa é uma ciência que ela tem ramificação na neurociência. E quando você aprende a lidar com pessoas, né, com certeza o seu dia a dia, o seu negócio fica mais fácil de lidar. Ele, né, fica mais assim, aceitável de você fazer o negócio fluir de uma maneira melhor e até para as pessoas que trabalham contigo. Então, basicamente é isso. Toda vez que a gente estiver falando aqui, trouxer algum assunto, a gente vai estar basicamente se apoiando nesses 6 pilares, né, como eu falei, né, vendas, marketing, a parte financeira, estratégia, gestão de pessoas e mentalidade. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Né? Espero vocês num próximo encontro. Se tiver dúvidas, sugestões, quiser fazer pergunta, é só mandar mensagem para a gente aqui no canal ou nas nossas redes sociais. Tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima.